Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Eu me reporto ao vídeo 0, os vídeos são numerados. É o vídeo de apresentação do canal, lá eu explico como é que é a dinâmica para a questão de responder e-mail de vocês. Indico os canais masculinistas. Procuro ter um tom moderador aqui para que não sofra uma sanção pelo YouTube. Uso tela preta, sem edição, sem corte, sem foto, sem música. O objetivo é ajudar quem quer ser ajudado. O primeiro recado que eu dou a vocês é que todos os e-mails que vocês me enviaram, todos, nenhum deles, por enquanto, nenhum deles deixarão de ser respondidos. A questão é que eu aguardo um momento oportuno para respondê-los e priorizo, conforme a dinâmica do canal, eu priorizo não só falar a questão jurídica do mundo masculinista, né, do prejuízo que os homens sofrem. Eu procuro tratar uma situação concreta. Então, se o e-mail de vocês, por exemplo, Alita, por gentileza, fale sobre assunto tal. Ok, vai ser falado. No entanto, assim, vou esperar o momento oportuno, né, que alguém me mande um outro e-mail, um caso concreto, porque o objetivo do canal não é advogar para pessoas indeterminadas e fatos abstratos, né? Eu preciso de uma situação concreta porque o objetivo do canal é reduzir o risco ou ajudar um homem hipossuficiente, ou seja, aquele que não tem condição de pagar o advogado, está desesperado, não sabe o que fazer, está dentro da situação ainda, e aí a gente está procurando meios de produzir provas para amenizar o risco que o homem tem, né? Ou ele está dentro de uma relação, está tudo bem ainda, mas ele já está pensando em alguma coisa que vai acontecer, né? E não, assim, indeterminadamente ou hipoteticamente um caso abstrato, porque senão o canal fica muito vago, né? E aí foge um pouquinho o propósito, mas vai ser respondido sim, né? Assim que ele for encaixado num momento oportuno. Bom, eu vou falar nesse podcast aqui sobre fazer negócio com o sexo oposto, tá? É Red Pill, não vai ter conteúdo jurídico, basicamente, prioritariamente. Então, se vocês não quiserem ouvir, eu acho que vocês gostam mais de conteúdos que não é jurídico, né, do que efetivamente conteúdo jurídico. Acho que o interesse de vocês, assim, a análise que eu fiz olhando o canal, eu vi que vocês assistem mais os vídeos de conteúdo Red Pill. Bom, eu vou ter que contar uns casos, né, assim, da minha vida de uma forma genérica, né, porque, assim, foi o fato concreto, mas sem detalhes, sem falar em valores, sem falar em períodos, nada. Bom, vamos lá. Eu já disse para vocês em outros podcasts que, assim, eu sinto que eu tinha um instinto, né, para ter esses raciocínios masculinistas. De repente o instinto foi desenvolvido, né, observando desde jovem, né, o sexo oposto, né, e aprendendo com as experiências dos outros, com as minhas próprias experiências também. Bom, vamos lá. Certa vez eu comprei um imóvel no exterior e a própria corretora foi a minha procuradora, né, para poder finalizar a documentação, porque eu não estava aqui, né, na Europa. E aí, de forma resumida, ela escondeu um dado problemático, né, sobre a documentação do imóvel. E eu a questionei, ela dava desculpa, falava que descobri agora, mas nada foi de má fé, né? Nada foi assim de
para me dar a volta, né? Para me passar para trás. Não, foi assim, algo que poderia ter acontecido com qualquer um. Mas, em momento nenhum, ela foi clara comigo. E mesmo depois de ser desmascarada, ela não me pediu desculpas. Às vezes eu esbarro com ela na rua, ela passa por mim, ela acha que eu vou falar, eu não falo. E ela também não me cumprimenta, né? E nesse fato concreto, como é que eu descobri a mentira dela? Ela não me deu o contato telefônico do vendedor do imóvel, né? Um casal não me deu o contato. E daí eu procurei, né, no Google, site de judiciário, essas coisas, tudo aqui de fora, né? E encontrei, liguei para o casal, conversei com o marido. O marido, uma pessoa super correta, também não sabia da questão da documentação. E daí eu disse para ele: o senhor fulano, o senhor é uma pessoa correta, não é verdade? Ele: sim. Então o senhor não se preocupa. Isso vai ser resolvido, só vai demorar um tempo a mais, um prazo a mais, mas o senhor não vai ser penalizado por isso. O senhor não vai precisar me devolver dinheiro nenhum em dobro. Eu vou aguardar, vai ficar tudo certo. O senhor fica super tranquilo que tudo vai ser resolvido. E há quanto tempo o senhor tem ciência disso? Aí ele me explicou. Quando que teve ciência, ou seja, peguei a mentira da corretora, né? Ela já sabia há muito tempo que isso estava acontecendo, estava me enrolando, né? Na verdade, ela fez aquele joguinho que as mulheres fazem na relação amorosa. Ela trouxe isso para a relação financeira, para a relação negocial. E isso eu tenho observado. Eu não tinha conhecimento explícito do Red Pill na época, mas o meu instinto já me dizia que tinha, assim, já evitava certas circunstâncias de relacionamento, mas mesmo assim eu caí em algumas, né, que foi a união instável, né? Tem lá o podcast gravado lá com o Knut do GadoCast, né? Aliás, recomendo o canal dele, é super engraçado. Eu me divirto demais com o canal dele. Senso de humor fantástico. E então ela fazia meio que um shame, né? Jogos assim, tentar trazer uns jogos emocionais para uma relação negocial, né? E eu sempre que eu tentei fazer negócio com mulheres, eu sempre tive problema. Eu já vi assim motocicleta sendo anunciada no Brasil, né? Aí a motocicleta, por um exemplo, a motocicleta custa R$5.000 zero. Aí você viu o anúncio da mulher, ela está vendendo por R$6.500. Por quê? Porque ela comprou por 5, emplacou, pagou IPVA, fez seguro, colocou acessório A, B, C. E se você somar isso tudo, dá 6.400, mas ela quer 6,5. Eu acho que elas não têm muita noção de valor, assim, quando elas, assim, a experiência que eu tenho, né, de ver. E eu sempre achei muito difícil negociar com mulheres, assim, é muito insensato, muito complicado, e eu evito. Aí aqui, o meu gerente de banco, né, é o gerente geral da agência, né, é uma conta de um segmento exclusivo, e o gerente da minha conta é um gerente geral. E eu tenho, assim, sento com ele, tomo café, a gente fala sobre negócios, né? É uma relação assim que ele tenta captar a necessidade do cliente e lhe encaixar serviços ali, né? Seguros, né? Aquelas coisas todas, né? Uma relação dinâmica, mas de homem para homem. Então é uma coisa assim muito clara. Você pode falar palavrão, você pode ser mais objetivo, você pode cortar. Não tem aquela coisa delicada de tratar com mulher, precisando ser grosseiro. Não. Eu digo assim, dinheiro não ofende, né, gente? Então, dinheiro... Se um dia vocês estiverem vendendo alguma coisa, por exemplo, por 10 mil, alguém oferecer 3 mil para vocês, vocês não têm que se sentir ofendidos. Vocês têm que pensar, poxa, pelo menos alguém me oferece 3. Na minha cabeça vale 10. Sendo que o valor do meu bem é sempre a melhor oferta de compra. Se a melhor oferta de compra foi 3 mil, então, infelizmente, assim, me parece que na minha cabeça vale 10, mas
o mercado diz que não vale 10, porque o valor do teu bem é a melhor oferta de compra, né? E aí cabe você se vai vender ou não por aquele preço. Acontece muito com imóvel, né? A pessoa viu o imóvel do vizinho sendo vendido. Ah, porque ele vendeu por tanto e o meu tá melhor reformado, ou o meu tem uma melhor vista para o mar, ou o meu tem tal coisa, o meu é 2 centímetros maior e por isso vale mais. Não, você não sabe se o vizinho vendeu o imóvel por sorte, porque eventualmente quem comprou queria comprar exatamente aquele apartamento, porque tem um aspecto emocional, já pertencia a um familiar, ou se ele está colado com outro apartamento que é da mesma propriedade, ou tem um familiar no mesmo andar, e especificamente quis comprar aquele apartamento. A gente costuma muito medir quanto vale as coisas da gente, né, principalmente em imóvel, por quanto o vizinho vendeu. E essa dinâmica não é totalmente verdadeira, né? Então, na minha opinião, o valor do teu bem é a melhor oferta de compra. Se está bem abaixo do que você está pedindo, eu lamento, né? Ou você vende ou você não. Então, não é o momento de vender. Então, deixa aí, eu vou tentar fazer um outro negócio com ele, tentar rentabilizar, né? De repente, um carro que vocês estão vendendo aí no Brasil, imagino que esteja super difícil de vender o carro. Aí de repente você resolve alugar para motorista de aplicativo, né? Eu acho um risco extremo. Vocês têm que levar em consideração que se ele atropelar alguém, atropelar um pai de família, vocês não vão responder criminalmente, porque não eram vocês que estavam conduzindo o veículo. No entanto, né, a parte civil, indenizar essa família, pagar pensão para os filhos, para a mulher, para o resto da vida, né, até o cara lá atingir lá por volta de 70 anos, vocês podem ser condenados a pagar isso. Se vocês tiverem patrimônio, né, vocês vão responder. Então, cuidado com isso aí. Nem é o foco do que eu ia falar. Então, eu tive essa experiência ruim e daí soou alerta para mim. Falei, bom, não faço mais negócio com o sexo oposto. Daí, meu gerente de banco, né, uma vez falou comigo, olha, daqui a pouco eu estou me aposentando, eu quero ajudar a funcionária tal, então quero te passar para ela aumentar a carteira dela, você é um bom cliente. Aí eu falei para ele, cara, eu não gosto de fazer negócio com mulheres, não trato com mulheres, não me sinto confortável, né? E aí ele falou, não se preocupe. Eu falei, olha, toda a relação que eu tiver com ela vai ser direta, não quero saber se você é grosso ou você é estúpido, tá? E você é muito mais exigente que eu sou contigo. Daí ele disse, Alita, não se preocupa, fica tranquilo. E aí foi, né? Atualmente eu estou com a gerente, mulher, e tudo que eu trato com ela por e-mail, eu não vou lá, nem assino nada, eu assino tudo eletronicamente, né? Escanei minha assinatura, copio e colo lá, nem imprimo o documento. Essa experiência, ela superou a minha expectativa. Mas não sei se de repente o comportamento dela, ela foi avisada, ó, o cara é um bom cliente e ele é assim, assim, assado, ele não quer tal coisa, não quer joguinho emocional, não quer shame, não quer que você jogue cabelo para tentar conseguir vender alguma coisa para ele. E aí a relação é assim, uma relação que foi exitosa com ela. Uma outra experiência que eu tive, certa vez eu fui comprar um imóvel, uma corretora belíssima, belíssima. Ela disse, faz a sua proposta. Eu falei, olha, eu não gostei muito desse imóvel, mas como nesse caso é um imóvel para investimento, eu faço uma proposta, se o proprietário quiser. Ok, se não quiser, tchau. Daí ela falou, então vamos lá na minha agência e você faz essa proposta lá por escrito. Resumindo, fui na agência, ela queria que eu pagasse um valor para fazer a reserva do imóvel. Eu perguntei, por que reserva? Não, é para a gente passar a proposta para o proprietário que você está fazendo, então você paga esse valor aqui para a gente. Daí eu disse, não, você liga para o proprietário e pergunta se ele aceita. Se ele aceitar, já chama ele aqui e a gente já faz a parte contratual. E aí eu pago esse valor, mas eu vou pagar só esse valor que você está pedindo mesmo, que era tipo assim,
3% do valor do imóvel, né, que ela queria de reserva, mas eu vou pagar isso de sinal. Ah, mas a gente cobra 10% de sinal. Eu falei, mas eu não pago. Eu não faço um negócio com 10% de sinal. Aí, mas, Alita, é assim que a gente trabalha aqui na imobiliária. Tá, mas eu não sou empregado de vocês, vocês estabelecem a regra para os funcionários de vocês. Eu sou comprador, né, tô fazendo um negócio para investimento, fazendo a proposta. Quer, não quer, ok. Então, você não trabalha assim, você não quer, você nem passa para o cliente, para o teu outro cliente, problema de vocês. Então, você não vende um imóvel para mim, vende para outro. Eu sou bem duro nas negociações. E tem que ser assim, gente, tem que ser assim. Mas, ao mesmo tempo, um negócio você tem que ceder. Toda vez que alguém fizer uma proposta para vocês, eu recomendo vocês cederem. Sendo que, se a outra parte fizer uma proposta que é absolutamente, somente vantajosa para ela, você tem que, assim, na minha opinião, você tem que cortar. Porque a outra parte está querendo ser esperta com vocês. E aí, fazer um negócio com alguém que é esperto, que quer tirar vantagem, eu não acho legal. Eu acho legal você ceder e o negócio que seja bom para você e bom para outra parte também. Conclusão dessa história. Ela foi super simpática comigo, me trouxe o documento, né? No idioma local, né? Daqui a pouco me chamou a gerente lindíssima, a gerente da agência imobiliária. Ela veio com top, né? Estava no verão, com os seios enormes, assim, praticamente colocou os seios na minha cara, né? Para me dar a folha de papel para eu ler, assinar. Não deixava eu ler, ficava puxando meu assunto, sorrindo, mexendo em cabelo. Quando eu vi aquele par de seios na minha cara, né? Me soou o alerta, né? Eu vou ter que ler isso aqui 5 vezes. E onde estava escrito lá que eu tinha que dar o dinheiro, né, que eles estavam pedindo, eu risquei, né? Conclusão, depois a corretora me contatou, o proprietário não tinha uma contraproposta, a contraproposta dele é que se eu não comprasse daqui a uma semana ele ia aumentar o valor do imóvel a 10%. Aí, resumindo, falei, olha, então, deixa pra lá, não quero mais. Ah, mas não sei o que, não quero mais imóvel, você vende para outro. Resumindo a história. Foi outra experiência que eu tive com mulheres, né? Elas utilizaram a sedução para tentar me enganar, para assinar um documento, né? E eu não tinha nenhum conhecimento dos canais masculinistas, nada, para me vender o imóvel, né? Outra história. Eu tenho um imóvel que eu tenho que avisar com 60 dias, né, que eu quero o imóvel de volta, né, que eu não vou renovar contrato, essas coisas. Eu avisei com 10 meses de antecedência. Eu aluguei para uma inquilina, ela é de nacionalidade alemã, inclusive. Assim, eu até gostei de tratar com os alemães. São muito corretos. Mas desde o início, ela queria tudo no papel, tudo bonitinho, tudo contrato, tudo com recibo, pagando imposto, tudo certinho. Ok. Eu abaixei o preço para ela. Eu aguardei 1 mês e meio para ela alugar o imóvel. Isso porque eu não estava aqui na Europa e aí o meu procurador, ele, sim, não tinha muita disponibilidade para mostrar o apartamento. Fica uns 40 quilômetros da casa dele, ele estava com a perna quebrada, então para ficar mostrando o imóvel era difícil. Ele me convenceu a alugar mesmo para ela, tal, e aceitar a proposta dela de redução de preço e ainda deixar o imóvel vago por 1 mês e meio até ela entrar, porque na verdade ela queria avisar o senhorio anterior dela que ia sair e com isso cumprir o prazo do senhorio para não pagar a multa no contrato anterior, no contrato que ela tem com o senhorio dela. Pois bem, início desse ano, final do ano passado, eu comuniquei, o contrato dela vence no 2º semestre, eu falei, olha, eu não vou renovar o seu contrato, porque eu vou usar o seu imóvel, eu vou morar no seu imóvel, e daí financeiramente não está me compensando, a não ser que você me compense, porque aí eu dou um jeito, eu vou para outro lugar e tal.
né? Daí a gente foi conversando nesse tempo, né? Aí ontem ela me manda uma mensagem, né? Me fazendo uma proposta de passar o contrato para o namorado dela, né? Que mora com ela, mas não tem a capacidade de pagamento que ela tem. Ela é uma médica, né? Então, assim, não tem questão de capacidade financeira, para ele conseguir um benefício do governo daqui e me pagar por fora, uma parte por fora, e fazer um contrato de 5 anos. Mas veja um negócio, ela fez a conta quanto eu ganho líquido, né, depois de pagamento dos impostos, um contrato dela, aplicou um contrato, o valor da alíquota do imposto, né, de renda para um contrato de 5 anos, que o alíquota é menor, e colocou, né, para eu alugar para o namorado dela, né, companheiro dela, só no nome dele. E com isso a diferença, né, já eu ia pagar um imposto menor, então líquido eu ia receber mais, a diferença ela me paga por fora. E daí eu respondi, olha, mas desde o início você quis contrato, quis recibos, tudo certinho, eu não vou infringir lei, eu não vou fazer nada que é errado, e eu não estou entendendo qual é a vantagem que eu tenho em fazer um contrato em 5 anos com você. Não faz sentido para mim. Assim, a gente vive um momento que não tem imóvel para alugar na Europa, está super difícil, né? Então, não sei como é que vai ser depois dessa crise, né? E me parece que ela não gostou, que ela vai me pediu meu endereço, né, daqui para me mandar notificação também. Provavelmente ela vai me acusar de alguma coisa, não sei qual vai ser a acusação. No entanto, ela, assim, legalmente ela não tem o que falar porque eu estou pedindo imóvel para moradia própria, né? Então, nesse caso, em outra cidade, então não tenho, eu estou totalmente coberto juridicamente aqui para poder pedir o imóvel. E nesse tempo, ela... Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Nesse tempo, ela me pediu para... Disse assim, Alita, vem sempre com aquela... Porque assim, quando você faz um negócio, na negociação, a parte vem sempre contando uma história triste da própria vida, né? Isso é uma das estratégias, uma das técnicas. E eu sempre tive comigo. Não me interessa a sua história triste, a gente está fazendo um negócio. Tem que ser objetivo aqui da relação da gente, porque se você ficar contando uma história triste, eu vou desde a história que eu nasci, que eu morei praticamente em comunidade, as dificuldades que eu passei, e assim, vai ao infinito, a dificuldade que seu pai passou, a dificuldade que seu avô passou, né? Não tenta trazer o lado emocional para a negociação, que comigo não funciona. E graças a Deus, assim, tudo funcionou de uma forma... As coisas deram certo para mim, assim, em negócios. E aí ela me pediu para... Olha, se eu encontrar um outro imóvel para alugar, é tão difícil aqui, está tão complicado, você permite que eu saia, aí você não me cobra multa, né? Nesse sentido. Aí eu respondi para ela. Isso antes, né, da questão de definir mesmo, pedir o imóvel e tal. Eu falei, olha, eu não estou te entendendo. Quando você entrou, eu abaixei o preço. Eu esperei 1 mês e meio para você entrar. Agora você quer sair sem me avisar e não quer pagar multa. A gente vai cumprir o que está na lei. Está na lei, a gente vai cumprir. Eu vou obedecer o contrato. Terminou o contrato, tem o prazo para sair e pronto, você vai sair. Se você sair antes, se tiver a multa para pagar no contrato ou na lei, eu vou lhe cobrar a multa. Simples assim. De tudo bem, desculpa. Deu um passo atrás. Mas ontem ela meio que me afrontou mesmo, tipo assim, ela quer ficar morando no negócio, né, pagando pouco. Hoje em dia ela paga pouco ali, paga pouco mesmo. O imóvel é extremamente bem localizado, um excelente imóvel. Tem garagem também, que é uma coisa difícil. E não quer assim sair, não quer ceder. E a diferença é que ela poderia pagar mais, porque na verdade se ela pagasse a mais, eu daria um jeito de morar em outro lugar, né? E deixaria ela lá. O problema é que se eu for morar em outro lugar,
e deixar ela lá, na forma que ela paga, renovando o que ela paga, não me vale a pena. Vale mais a pena eu morar lá onde ela mora e alugar o outro que eu moraria. Simples assim, né? Ok, aí encerrei essa história, né? Outro exemplo de negociação. No entanto, hoje eu tenho todo o conteúdo Red Pill na cabeça, né? Tenho a consciência, já falei com vocês, que às vezes a gente se comporta, né, pelo instinto, inconscientemente a gente vai se defendendo, né, desses shames, dessas estratégias de sedução, né, na negociação, né? E daí eu já evitava tratar com mulheres mesmo antes da consciência de todo esse conteúdo masculinista. Agora eu vou contar o último caso, que é mais sensível, né? Mais sensível. Eu aluguei um imóvel para um sujeito, né? Assim, que eu conheço mais ou menos, uma pessoa correta, uma pessoa extremamente correta, batalhadora. No entanto, o cara é muito blue pill, muito. E aí eu errei, por quê? Eu particularmente não alugo imóvel para casal com criança. Por quê? Porque se precisar do imóvel é mais difícil de você tirar, né? Além disso, é um imóvel pequeno, não faz sentido ter mais do que 2 pessoas morando no imóvel. O imóvel para investimento, na minha opinião, eu já falei anteriormente, peço para vocês assistirem o vídeo de investimento, o podcast sobre investimentos. E ele queria trazer a mulher para cá, para a cidade e tal, ele pagava um aluguel em outra cidade, porque é muito difícil de encontrar. Eu confiei nele, mas eu fiz um contrato só com ele, né? Colocando ele como solteiro. Conclusão, ele casou com uma mulher Serra Oscar Lima, que já tinha 2 Valentinas. Ele teve mais uma filha com ela. E ela arrumou... Eu a conheci depois de um tempo, eu a conheci esse ano, na verdade. Eu achei tão triste a situação, porque ele trabalha atualmente 2 empregos, né? Trabalhava 2 empregos. E ela me falou que trabalhou arrumou um trabalho, né? Determinado trabalho, e, entre aspas, armaram para ela ser demitida. E aí ela estava desempregada. Só que aqui tem emprego para tudo quanto é lado, assim. Ninguém fica desempregado porque quer. E na hora eu não acreditei, né? Eu pensei, poxa, essa aí tá mentindo, né, pro cara, né? O cara é blue pill. E o cara lá trabalhando 12 horas por dia, sustentando a família toda. Conclusão nessa história. Ele, alguns meses, me atrasava os pagamentos, eu conversava com ele e falava, olha, cara... Ele dava a justificativa dele, né? Aí ele, não, mas é porque meu patrão não me pagou. Eu falei, mas eu não sou empregado do seu patrão. A tua relação com o seu patrão é relação jurídica entre você. Mas você precisa entender. Eu falei, não precisa entender nada. O negócio que a gente combinou, está combinado, não é caro. E a gente combinou desde o início, né? E, mas você sabia da minha situação? Pois é, e ainda dei oportunidade. E errei na análise dele. Ou seja, eu misturei um pouco a questão da confiança com o negócio. Errei. E aí eu até argumentei. Quer dizer que se o fornecedor, se o cliente do teu patrão não pagar o teu patrão, aí ele não te paga, e você não me paga, e eu não pago quem eu devo, o negócio vai ao infinito. Isso não é problema meu. E aí, mas eu tenho um grau de relacionamento com ele, né? E falando mais abertamente. E eu coloquei, falei, olha só, você, questão de pagamento é uma questão de prioridade. Você comprou carro. Então, se você comprou carro, é porque você teve prioridade. A comprar um carro, ter uma reserva para uma emergência, para não... Se acontece alguma coisa de atraso de pagamento e você não poder me pagar. Você comprou tal coisa, você fez tal coisa também, que você me falou. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, eu quero que você faça N viagens, que você compre N carros, que você seja feliz
Mas eu tenho uma relação jurídica contigo e tenho meus compromissos. Todo o meu suor foi colocado aqui. O que eu ralei para conquistar é aqui. Eu não tenho esse bem alugado para você, não é para ter aborrecimento. Para juntar dinheiro para ter esse bem, eu sofri assédio moral no trabalho, eu passei por situação complicada, eu não gostava do que eu estava fazendo, o mundo corporativo, aquelas coisas todas, né? Acho que eu já falei anteriormente. Então eu não tenho que passar por isso. Então é a última vez que a gente conversa. E outra coisa, imagina que você quebre um pé, que você seja demitido, aconteça alguma coisa. Quando eu conheci a esposa dele abriu um sorriso e falou para mim: ele comprou esse carro, mas o próximo carro que ele vai comprar vai ser 0, porque eu não admito outro carro usado. Eu fiquei pensando, Jesus, o cara trabalha 12 horas por dia, 2 empregos, né? Um part-time, o outro full-time. A mulher não trabalha, ele sustenta 2 Valentinas, mais uma filha dele, paga aluguel, e a mulher ainda quer carro 0, a mulher não trabalha. Não acredito nisso, né? E daí o que aconteceu? Aconteceu que teve essa crise e realmente ele não me pagou, mandou eu descontar da caução. E daí eu fiquei pensando, né? Desde o início eu fiquei pensando, eu não alugo com criança, né? E eu misturei as coisas, onde eu errei, né? Eu assumi um risco e por querer ajudar a pessoa, para a pessoa se sentir melhor, para conseguir encontrar um imóvel, que é super difícil encontrar um imóvel aqui, eu ajudei e eu corro o risco agora de não receber. Tenho que assumir a minha, porque o erro foi meu, a responsabilidade é minha, porque dentro da minha análise de risco eu corto fator A, B, C, D. Por exemplo, se alugar para um casal, se a mulher não trabalhar, eu não alugo também. A não ser se o homem, né, ganhar muito dinheiro, mas mesmo assim eu fico com receio dela expulsar o cara de casa e ele parar de me pagar o aluguel e eu não ter todo aquele trabalho jurídico, né, para tirar a inquilina em outro país. Olha a complexidade da coisa. Mas em regra é isso, os dois têm que trabalhar, ou seja, eu abri mão de todos os meus critérios para tentar ajudar e agora eu estou nessa, assim, de não receber. Tá certo que não é nada de outro mundo, eu tenho uma caução, mas essa caução vai acabar, eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas reservas também, não é nada que eu vou precisar ficar desesperado, mas é uma demonstração para vocês, no sentido de que quando vocês colocam critérios para comprar, critérios para vender, vocês têm que cumprir aquele critério. É o erro que ocorre muito em bolsa, né? O sujeito compra uma ação lá e diz, se cair tanto aqui, eu vou vender. Aí cai, ele não tem coragem de vender, porque ele não quer perder o dinheiro, ele não quer assumir o prejuízo. De repente, caiu para 20% do valor original que ele comprou, e o psicológico dele diz que quando dobra aquele valor, ou seja, 40% que ele comprou, ele vai e vende. Então, a gente, com experiência em negócio, a gente tem que ser fiéis aos critérios que a gente estabelece. Tem uma margem de negociação, né, desde que seja bom para ambos, mas se infringir os seus critérios, assim, o mínimo, não é para fazer um negócio. Psicologicamente, eu até fiquei pensando, poxa, mas uma situação excepcional, né, de crise, né, da questão do coronga, né, essas coisas todas. Mas o que eu coloquei? Mas eu já não tinha avisado anteriormente, eu já não tinha conversado anteriormente, olha, qualquer coisa que acontecer, então, eu não vou aliviar, assim. Então, negócio é negócio, você procura um outro lugar para ficar, né? E ele também não quer morar na parte pobre, ele quer morar na parte rica da cidade, né? Então, um lugar, assim, excelente, né? Ele poderia estar pagando a metade, morando a 10 quilômetros de distância, por exemplo. Tem aquela coisa. Então, quando você estabelece os critérios, você deve cumprir. Assim. Então, eu já tinha falado, inclusive você poderia ter perdido o emprego porque você quebrou a perna, tal, alguma coisa nesse sentido. E você não fez reserva porque você, assim,
Sua mulher não trabalha, você não bota a mulher para trabalhar, as crianças ficam o dia inteiro na escola, a mulher pode trabalhar, né? E é isso, a situação. Claro que isso vai se resolver, porque o dinheiro dele vai acabar, ele vai ter que retornar para o país dele, né? Uma situação. Não vai ter dinheiro para comer, essas coisas todas. E é um aprendizado que infringir o meu critério, negociar com o sexo oposto, é um dos critérios que eu evito demais, fazer qualquer tipo de negócio com o sexo oposto. E psicologicamente, eu lembrei, psicologicamente eu fico pensando, eu não jamais assumiria uma Valentina, né? Jamais. Isso é coisa para homem de valor, né? Isso é coisa para macho de verdade, né? Macho de verdade é que tem que assumir Mike Serra, Oscar Lima. É o shame, né? Então tá bom, eu não sou macho de verdade, ok. Tem problema, não tem problema, não sou. E indiretamente sou eu que estou sustentando a Capi Vitor Alfa, Romeu Alfa, né? Sou eu que estou sustentando isso. Porque se ele não me paga, né, de repente daqui a pouco acaba a reserva que eu tenho, né, dele, que essa reserva é para eu devolver quando ele me entrega o imóvel, né? Basicamente já está sendo consumido agora, porque ele não me deu opção, né? Provavelmente pode ter um risco dele ficar mais tempo em mim, não conseguir me pagar, me dar um prejuízo mesmo. E indiretamente sou eu que estou sustentando as Valentinas e a mulher dele, né? Porque ele não tem condição, um fato extraordinário, realmente um fato extraordinário, mas de toda sorte era um fato previsível porque ele já não tinha reserva, ele não fazia reserva. Né? Provavelmente ele tinha um padrão de vida ali de dar tudo que as Valentinas querem, né? Os danoninhos, a mulher e tal. E aí, por ter absorvido todo esse conteúdo masculinista, eu tomei a decisão de consertar a operação errada que eu fiz. Ou seja, mesmo que a situação melhore, que ele arrume emprego, eu não quero que ele fique mais lá. Porque eu errei, eu fiz um mau negócio, que não obedeceu o meu critério. Agora eu tenho uma oportunidade de sair desse negócio, ainda que eu saia com prejuízo, ou seja, eu estou vendendo uma ação mais barato que eu comprei, por exemplo, uma analogia, mas eu tenho que cumprir o plano. Então, siga o plano. E eu sou muito assim com os negócios. Eu estabeleço os cenários. Cenário A, B, C. Se acontecer tal coisa, eu tomo uma posição X, Y, Z. Aconteceu, não me interessa que algo mudou durante o tempo. Eu cumpro, ainda que eu perca dinheiro. Porque eu posso até perder dinheiro e não mudar de opinião, né, de decisão, naquele negócio em si. Mas no processo, focando no processo, o fato de eu ter critérios e obedecer esses critérios, ao longo da vida, isso vai me fazer uma pessoa melhor, menos estressada, porque eu não preciso ficar repensando, né, no caso, é uma coisa que não fica te consumindo, né? E financeiramente vai lhe compensar. E outra coisa também, uma outra coisa. Esse tipo de... Eu até falei, peço para vocês assistirem um podcast de investimento. Vejam que até a renda passiva, ela lhe gera trabalho. Então, nesse caso de ter imóveis alugados e tal, isso me gera trabalho. Eu tenho que negociar, volta e meia, acontece um problema. Pode quebrar alguma coisa, o inquilino não pagar, o inquilino não querer sair. Então, a renda passiva, você tem... E se você não quiser ser esse trabalho, você vai ter que pagar alguém para fazer esse trabalho para você e, de repente, não faz o trabalho bem feito. Como aconteceu com um amigo. Ele deixou um imóvel com uma imobiliária, ele falava tanto que era melhor deixar com a imobiliária, porque não vale a pena negociar, tratar, e eu argumentava, mas você tem tempo para fazer isso, você tem uma situação financeira ruim, é um dinheiro que efetivamente faz diferença para você, esses 10% que você paga para a imobiliária, correspondente ao teu salário é muita coisa, e a imobiliária, se acontecer qualquer problema,
você ainda tem um risco dela não fazer nada, ela não resolver, tentar lhe cobrar ainda alguma coisa para resolver, despachante, etc. E com ele, o que aconteceu? A imobiliária recebia os aluguéis dele, nem o condomínio ela pagava. Ela era responsável pelo pagamento do aluguel. E aí, depois de um tempo, ele me deu razão. Ele falou, poxa, Alita, você falava e tal, e você tinha razão. Hoje em dia, é ele que trata tudo com o inquilino dele, né? Ele só tem um. E eu auxilio no contrato, tal, não cobro nada, né? E eu auxilio ele no que eu posso e tal. E é isso. É isso. A gente tem que cuidar das coisas da gente, preferencialmente nós mesmos, né? Não deixar na mão de terceiros. Toda vez que a gente deixar na mão de terceiros, a gente vai pagar por isso. Eu já falei no podcast sobre investimento. Se você tem uma outra atividade, você está vendendo o seu tempo, né, para resolver alguma coisa, tem que ver o que compensa, mas ainda assim tem os aborrecimentos que vocês têm. Essa questão de agora, por mais precavido, por mais, entre aspas, assim, eu me acho uma pessoa experiente para fazer negócio, mas mesmo assim, por ter fugido dos meus critérios, por ter deixado uma posição emocional de querer ajudar alguém, né, possivelmente, tomara que não, mas possivelmente eu vou tomar um prejuízo financeiro, ainda que não seja muito elevado, né? Mas porque eu não quis cumprir o meu plano, eu não quis cumprir os meus critérios para entrar no negócio, para sair do negócio, para negociar, eu vou tomar esse prejuízo. Esse imóvel que eu falei da inquilina, eu respondi, né, no sentido... Não tem a ver com esse das Valentinas, né? Eu disse, olha, então está pedido o imóvel mesmo, né? E se você mudar de ideia, você me avisa o mais breve possível. Mas até então está pedido. Que aí, se você me avisar, talvez eu volte atrás. Porque ela ainda escreveu para mim que para eu voltar atrás, para entrar em contato com ela, como se ela tivesse barganha, né? Como se ela tivesse com poder de barganha, né? E o poder de barganha é todo meu. Eu não sei qual a situação, não sei o que ela pensa, não sei, né? Por isso que negociar com mulheres é uma coisa extremamente complicada. E aí, com esse aprendizado que eu tive nessa questão das Valentinas, eu estou inclinado a simplesmente não pensar mais nisso, fixar uma decisão. Então, está decidido. Eu vou querer o seu imóvel, eu vou morar no seu imóvel mesmo e não tem mais negociação. Não tem, ainda que ela mude de ideia, que ela resolva me pagar mais, fazer um aditivo no contrato, assim, dá por encerrada a negociação, porque as tratativas, elas são desgastantes. Eu acho que a gente tem que definir um stop também nas tratativas. Quando chegar, tal ponto na negociação, então se encerra, cada um vai para o seu lado, né? E não tem mais negócio. A mesma coisa com a relação conjugal, né? Vocês tiveram tantas brigas, aconteceu tal coisa, se a próxima briga, ou se falar pedir um tempo, ou se falar, vamos ter um relacionamento aberto, por exemplo, de repente é o stop para vocês, não tem esse negócio, então vamos acabar aqui e acabar mesmo, não voltar mais, né? É uma analogia que eu faço para a relação conjugal. Então veja que toda a experiência que a gente tem, que às vezes no mundo Red Pill, que a gente vê a questão de relacionamentos, canal masculinistas, a gente consegue absorver essa experiência, aprender com a nossa experiência, com a experiência dos outros, por isso que eu estou relatando para vocês, para que vocês filtrem e absorvam alguma coisa que seja útil para a vida de vocês. E ainda que você tenha um conteúdo totalmente Red Pill apenas no mundo masculinista, você consegue fazer uma analogia e levar para o seu mundo de negócios, por exemplo. Como, stop, não tem mais negociação, não tem mais tratativa, cada um vai para o seu lado. Nesse caso, me devolve o imóvel ou não? Está vendida a ação, está vendida a casa, está vendido o carro, está vendido Por exemplo... você tem uma motocicleta e já caiu 2 vezes e você diz, se eu cair mais uma vez, ainda que o tombo não seja muito grave, eu vou pensar, não quero mais a motocicleta, porque
isso pode me gerar um prejuízo de eu não poder trabalhar e eu vou me prejudicar ou não estudar, alguma coisa nesse sentido, e de repente você cai assim, inocentemente. Você tem que cumprir aquilo que você estabeleceu. Você caiu, você falou que ia se desfazer da motocicleta, então eu sugiro a vocês, cumpra o plano de vocês. Estabeleça um stop, inclusive nas tratativas. Né? Ficou negociando muito a compra de um carro, negociando muito a compra de um imóvel. Você vê que a outra parte quer ser esperta na negociação. Negociação tem que ser bom para ambas as partes, ambos têm que ceder. Você vê que ele não quer ceder e ele ainda tenta te enganar, como por exemplo nesse caso. Você faz um contrato de 5 anos, que aí você vai pagar menos imposto, mas espera aí, no líquido eu vou ganhar igual, para que eu vou te colocar 5 anos lá? Eu tenho 1 milhão de inquilinos para entrar no teu apartamento, eu posso morar no teu apartamento, alugar o que eu moro, por exemplo, sim? Posso trocar de cidade, alguma coisa nesse sentido, né? É o que passa pela minha cabeça. Qual a barganha que você tem? Né? Esse é meu consciente trabalhando. E é isso. Então, assim, que a questão em concreto em si vai dar tudo certo, claro, né? Isso aí eu não tenho dúvida, mas foi algo que me desgastou, assim, me fez refletir, me fez pensar, me fez trabalhar, porque eu poderia estar meditando, pensando em autodesenvolvimento, né? Com renda passiva, tranquilamente, né? Querer apenas viver, mas não, de uma certa forma eu estou gastando meu tempo ali para gerir negócios, né, de renda passiva e trabalhar. Na prática eu estou trabalhando, né? Que a gente acha que a gente, porque tem imóvel alugado, não está trabalhando. Está trabalhando sim. Né? Você está trabalhando proporcional ao investimento que você fez. Né? Quando você tem um emprego, você não colocou dinheiro nenhum, você é empregado. Então você passa 8 horas lá, que você está trabalhando proporcionalmente ao investimento que você fez. O investimento financeiro que você fez foi zero, você apenas é um empregado, foi contratado. Né? Se você é um empregado altamente qualificado, você tem um investimento pessoal tão alto que, de repente, teu patrão deixa você tirar várias folgas dias de semana, deixa você chegar a hora que você quer, porque você está entrando na empresa com investimento alto. Ele sabe que ele não pode te perder, ele sabe que ele deve te tratar bem, que ele deve te dar alguma vantagem para você continuar. Então, você está entrando com capital nesse caso, né? Então, é isso. Invistam em vocês, um capital pessoal. Né? Eu peço para vocês assistirem um podcast de investimentos, né? Minimalismo, investimentos, né? Solitude, é uma trilogia. Invistam em vocês para que vocês tenham um capital e esse capital sirva como negociação, moeda de troca, né? No futuro de vocês. Né? E é isso, pessoal. Falei demais, são 47 minutos já. Grande abraço, vamos que vamos.